Advogado, larga experiência no comércio, amazonense de Manaus, ex-vereador na capital amazonense, ex-deputado estadual, também trabalhou como secretário de governo. O Real Time Entrevista recebe hoje Marco Antônio Chico Preto, o mais novo filiado do Avante. Muito obrigado mesmo por atender o nosso convite. E como foi a filiação na última quinta-feira? Gratidão é minha, Gerson. Esse cara aí, como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Filiação foi um ato necessário, porque para você disputar qualquer eleição você precisa estar filiado. A gente ainda não tem a figura da disputa majoritária sem partido, né? Como seria independente. Então, era um ato necessário. E o Avante me abriu, não só as portas, o Avante me abriu os braços. Eu tenho ali bons amigos, a começar pelo Davi. Adquiri muita maturidade para seguir adiante e hoje, aos 52 anos, às vésperas de um processo eleitoral, novamente para o governo, para o Senado, enfim, eu estou pronto, me colocando à disposição do Avante, do povo da minha cidade, do povo do meu estado, que já me abençoou, já me deu 6 mandatos. Foram 4 mandatos como vereador e 2 mandatos como deputado estadual. E isso, Gerson, é de fundamental importância, porque se hoje eu aspiro, se hoje eu vou para a rua pedir uma chance para representar o Amazonas em Brasília, eu mostro para as pessoas essa caminhada que começou lá de baixo. Bem jovenzinho, né? Bem jovenzinho, ainda tinha até mais cabelo. Né? Hoje ainda tem alguns. O senhor foi vereador com quantos anos? 26 para 27 anos, mas eu tinha disputado a eleição anterior de 92, não tive o resultado que eu queria, adquiri a maturidade, a experiência, e na eleição seguinte, aí o resultado veio e a história começa a ser contada. Então, para que hoje eu possa dizer para as pessoas em Manaus e no Amazonas, para que eu possa dizer para o Avante que eu estou pronto aqui para estar numa tribuna lá em Brasília, porque eu peço isso? Porque a população me deu essa oportunidade de entender, não só a cidade, não só o estado, mas entender anseios, sonhos, frustrações, desafios que todo amazonense sonha. E quando você compreende isso, aí você consegue usar a tribuna com eficiência. Eu vou te dar um exemplo. Eu consegui entender um momento da cidade em que as pessoas ficavam 1 hora, 1h30, 2 horas numa fila de banco e não tinha remédio algum para enfrentar o banco. Aí a gente vai e apresenta a lei das filas. A lei das filas é uma ferramenta que hoje todo cidadão usa, denuncia, chama a delegacia do consumidor e de repente a coisa se resolve. E uma série de outros que foram para a justiça contra os bancos. Eu consegui traduzir aquele anseio do pequeno produtor que está aqui no Iranduba, que está aqui no Rio Preto, que está em Figueiredo, que está em vários municípios que não conseguiam vender para a merenda escolar do Estado. E aí a gente apresentou a lei na Assembleia da merenda escolar, 40 milhões de reais hoje entram no bolso desse pequeno produtor. Então, você entender e conseguir traduzir isso é porque você teve essa caminhada que veio lá de baixo. A pior coisa é você chegar num Senado, né, e não ter essa maturidade e achar lá que porque você é coronel que as pessoas vão bater continência para ti e vão te obedecer. Leda engano. É preciso ter humildade e ousadia. Que temas você vai colocar na sua campanha? Você é pré-candidato ao Senado, já me presenteou aqui com adesivo para colocar no meu carro. Vamos considerar com muita satisfação o seu nome. Mas que temas você quer levar para o Senado? O que você vai botar para o debate na campanha que você quer ver refletido num eventual mandato que o povo do Amazonas lhe conceder? Gerson, vamos lá. Infraestrutura no Estado é um tema importante. A gente tem a BR-319, que segue sendo aí a joia da coroa. Eu acredito que a BR-319 é uma interligação necessária para o Estado. Não compreendo, aliás, como qualquer amazonense, eu fico mordido quando eu vejo a má vontade de alguns segmentos que tratam a BR-319 como se fosse uma rodovia nova. Se a BR-319 fosse no sul e no sudeste, eu afirmo que não teria essa polêmica. Não teria.
Mas é aqui no Eu Amazonas. costumo dar como exemplo a BR-101, que começa em Touros, termina em Pelotas, passa Pois é. por 3 biomas. Não teria, Mata Atlântica, Cerrado e Pampa. não teria esse problema. E outra, a BR-300... E ela foi duplicada, inclusive, essa BR-101. Gerson, a BR-319 foi inaugurada em 1976. A gente está falando de uma BR já entregue. Eu não entendo essa pinimba, essa má vontade, sabe, de alguns segmentos, até mesmo da administração pública, Ministério Público Federal. Sabe, é uma má vontade com o Amazonas. Então a gente segue tendo esse desafio de infraestrutura. Mas eu coloco ainda no campo da infraestrutura. Internet, infraestrutura fundamental para a gente poder interligar uma série de outras atividades. Saúde, educação, a relação entre os poderes. Tu acreditas que tem prefeito no interior que, por não ter uma internet confiável, banda larga, ele tem que pagar a aeronave para vir aqui em Manaus para entregar documentos no Tribunal de Contas do Estado? Isso é um absurdo. Ele tem que alugar uma aeronave, porque tem prazo. Se ele perder o prazo, ele pode ter problemas com o tribunal. Ele aluga uma aeronave, justifica, vem entregar documentos aqui. Então, infraestrutura é algo presente. Aí a gente vai, saúde, né? Saúde é algo que a gente está vivendo ainda, os desdobramentos da pandemia. Mas antes da pandemia a gente já tinha uma série de desafios. A gente vive ainda aquelas perguntas. Por que alguém lá de Itamaraty, às vezes tem que vir para Manaus para operar um apêndice? Por que ele não consegue operar em Tefé? Por que ele não consegue operar em Envira? Então, eu quero contribuir, se senador, abaixo de Deus, a vontade do povo assim prevalecer, de carrear não só recursos, mas carrear soluções junto com o governador, quem quer que seja o governador. Eu quero deixar uma coisa já clara. Eu terei um lado, o Avante vai tomar uma posição, eu vou caminhar com a posição do Avante, mas quem quer que seja o governador, meu compromisso é com o povo do Amazonas. Então, eu vou respeitar aquela decisão e com aquele governador dialogar soluções para que a gente possa alcançar essa questão da saúde. E mais uma situação para ficar bem claro. Me chama muita atenção um episódio. O Amazonas, aliás, o Brasil, não é um país produtor de drogas. Nós não temos essa cultura. Pode ter aqui uma plantação de maconha aqui, acolá, coisa pequena, mas produção de droga, não. Agora, nós somos corredores de droga. E nós sabemos que essa droga entra pela boca dos rios. Tríplice fronteira ali, Tabatinga, Santa Rosa no Peru e Letícia na Colômbia. Ali é um grande corredor de drogas. Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar do Amazonas fazem um esforço ali sobre-humano. E uma coisa que me chama a atenção é, por que a gente não consegue botar na pauta para discutir o seguinte? As Forças Armadas Brasileiras têm 350 mil homens hoje na caserna. Colômbia, quando partiu para enfrentar a questão das drogas, colocou o exército na parada. A gente tem que colocar Forças Armadas para enfrentar isso aí. E esse é um assunto que eu quero, usando a tribuna do Senado, usando a tribuna em Brasília, colocar para uma reflexão e, quem sabe, uma mudança de postura. O exército nas fronteiras pega 5% do efetivo. Bora treinar, bora capacitar, bora fazer convênio com quem quer que seja. Eu não tenho essa frescura ideológica, não pode fazer convênio com os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm todo o interesse que esse tipo de mercadoria, esse tipo de droga não chegue lá. Então, eles ajudaram a Colômbia, refizeram o papel das Forças Armadas, enfrentaram, resolveram? Não, mas tem muito mais controle hoje. A gente precisa pautar isso, sabe por quê? Porque eu estou cansado de andar nas ruas de Manaus, nos bairros, e ver uma família que foi alcançada por isso. Descriminalização da droga. Não. Não é um caminho. Não. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho tudo a favor da ciência. Eu quero deixar bem claro o seguinte. Tem aí a ciência dizendo sobre o canabidiol, sobre isso para mim é ciência, tá? Agora, descriminalizar, não, ainda não estou preparado para essa ousadia. Eu entendo, até porque também tem base científica, muitos psicólogos, muitos médicos falam do efeito desastroso. Mas você é contra? Eu tenho minha posição firmada contra a descriminalização. Agora, totalmente a favor do uso de substâncias como o canabidiol, que cientificamente provam que tem o quê? Efeito sobre determinadas doenças. Então a gente precisa, se por um lado eu sou contrário, por outro eu entendo que a ciência aqui fala mais alto. Chico, vamos voltar para a questão política. Tem essas bandeiras que são realmente problemas prementes para o Amazonas, mas você, por exemplo, tem uma eleição para deputado estadual, talvez para deputado federal, muito facilitada pelo seu nome, pela sua história, por essa história que você contou aqui. Por que o Senado?
Porque sem vocação, né? Parece muito duas pessoas que eu conheci que foram senadores. O senador Evandro Carreira, que eu acho que foi vereador também, sim, e já foi direto para... E o senador Plínio sim. Valério, que sempre mirou o Senado. Vamos lá. Essa pergunta é oportuna. Você elegeria facilmente deputado estadual? Gerson, eu acho que não tem eleição fácil. Eu já participei de muitas e nunca vivi uma eleição fácil. Mas eu agradeço essa percepção que você tem. Isso é fruto, como eu te falei, de uma caminhada. Mas por que o Senado? Lembras que em 2018, quando a gente estava no meio, quando a gente iniciou o processo de eleição de governador, de presidente, o meu partido, à época, havia me colocado como deputado federal. E antes de começar o processo, eu percebia aquela possibilidade das duas vagas. Eu digo, não, eu vou tentar o Senado. Eu me sinto maduro para o Senado. E a gente começou o Senado. O partido acoplou na caminhada do Davi, a gente começou a caminhar junto. Mas no meio da caminhada, o Davi teve o vice expulso, né? O vice pegou cartão vermelho, pegou o beco e foi embora. Quem era o vice? O vice era o Jorge Guimarães. Também foi secretário de Trabalho. Exato, era o Jorge Guimarães. O Jorge Guimarães, o partido do Jorge saiu, era o PT, sabe disso, saiu. E aí não tinha tantos nomes assim no meio da partida. É tipo aquela história, o cara expulsa um jogador no meio da partida, o técnico tem que arrumar o time rapidamente. Eu entendia que era ali momento de mostrar, primeiro o seguinte, que o Amazonas é um propósito maior. E o Davi aparecia em todas as pesquisas em segundo. A gente naquele momento estava com o segundo turno ali nas mãos. E eu tomei a decisão de incorporar como vice-governador. Dei um passo atrás, eu não desisti, eu dei um passo atrás. A história foi contada, a gente não chegou ao segundo turno, mas nem o Davi, tão menos eu, a gente desistiu daquilo que acreditava. 2020 veio, o Davi disputa a prefeitura, eu também, entendendo que a minha participação na Câmara já tinha, né, já deu o que tinha que dar, era hora de jogar para cima e discutir Manaus. Não deu certo? Ok, vida que segue. Mas eu chego aqui com essa coisa mal resolvida dentro de mim. Poxa, fui candidato, quando eu recuei, eu estava numa ascendente, a campanha estava ascendente, muita gente passa por mim na rua, cara, hoje tu poderia ter sido senador, por que tu desistiu? Então, tem essa coisa mal resolvida dentro de mim e no peito de muita gente. Então, por que não resgatar isso e, principalmente, nesse momento que o povo do Amazonas olha para o Senado e se sente tão envergonhado quando olha para o Omar Aziz, cara. Sabe, o Omar Aziz assim, é sinônimo de vergonha. O povo se sente envergonhado. Então, essa é a vaga que vai estar em disputa. Então, a minha história, essa caminhada, a maturidade, não sou mais menino, 52 anos. Você não chega lá, como eu disse, bota todo mundo em ordem unida e as pessoas te obedecem. Você tem que ter história, capacidade de argumentação, conhecer a tua realidade. Você não pode ter um candidato aí que já quer ser senador, se você solta lá no Jorge Teixeira na quarta etapa, ele não volta para o centro de Uber. Você precisa ter um senador que conheça, história de Manaus, o estado do Amazonas, para que ele represente a altura. Chega de maus caminhos. Então, o Senado não é para maus caminhos, o Senado não é para nenhum aventureiro, né? Sem história, sem proposta, sem cabelo, não dá. Tem que ter história. E começar de baixo é fundamental. Demonstra humildade, o povo gosta das pessoas humildes, das pessoas, sabe, que começaram de baixo. E essa é a história que eu vou apresentar mais uma vez para o povo do Amazonas. Chico, você fez uma curva mais à direita, eu diria assim, na sua carreira política, na sua concepção ideológica do mundo, e hoje você é um dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Por que Bolsonaro? Vamos deixar claro uma coisa, eu sou casado há 25 anos com a dona Silvana. E mesmo após 25 anos de casamento, a gente não concorda em tudo, tá? Então tu imagina com o Bolsonaro, eu voto nele, mas eu não concordo em tudo. Eu tenho concepções diferentes em alguns assuntos. E isso eu não tenho medo de dizer. Eu acho que isso é honestidade para com as pessoas. Eu tenho medo daqueles que dizem que concordam com tudo, né? E aí a gente sabe que... Tem interesses... Não, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, esses embusteiros da política... Pitbull do Bolsonaro. A gente não precisa mais disso. A gente precisa de gente com história, com proposta clara, sabe? Com ideologias claras. Eu tenho uma ideologia, sim, à direita do pensamento político. Mas eu jamais vou deixar de debater com quem quer que seja. Lá no Senado, lá na Câmara, para você aprovar alguma coisa, você tem que convencer direita e esquerda.
Ou você vai ficar só reclamando e não aprova nada? Você tem que ter capacidade de diálogo. O Bolsonaro agora, para aprovar as coisas, adivinha, ele dialoga com a esquerda, ele dialoga com a direita. Mas deixa claro, quando ele fala Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, eu digo o seguinte, o Amazonas acima de tudo. Onde é que eu quero chegar com essa concepção? É que uma vez ali no Senado, alguma decisão do governo que prejudique o Amazonas, eu sou o primeiro a pular e dizer não, peraí. Sou o primeiro a bater na porta. Se ele for reeleito presidente, e acredito que será reeleito presidente, não faça isso com o Amazonas. Eu perguntei sobre o projeto do presidente Bolsonaro, que ele apoia, porque nós temos diversos grupos bolsonaristas em Manaus e tem um candidato ao Senado, que é o ex-superintendente da SUFRAMA, Alfredo Menezes, que já faz várias críticas à atuação do Chico Preto. Você tem acompanhado isso, né? Tenho. É natural, né? Ele não tem o que fazer, só críticas mesmo. Não tem proposta, não tem história. A união dos grupos bolsonaristas é difícil. Acho que sim. Mas eu tentarei me pautar em base de propostas, né? Mas também não vou me acovardar, dependendo da provocação, dependendo da canelada que eu tomo, eu devolvo com duas. Uma Joga bola, né? Devolvo, luto jiu-jitsu. Eu devolvo com mata-leão, se for preciso. Mas eu quero me pautar por propostas. O Amazonas precisa disso. O que eu posso dizer ao Menezes? Exatamente isso, né? Seja humilde, né? Comece aprendendo a política. Não é porque você é amigo do Bolsonaro que você já sabe política. Não. O povo vai ver isso. Começar de baixo denota humildade, sabe? Denota você querer aprender, vai conhecer o que o povo pensa, sabe? O coração das pessoas, o anseio das pessoas. Não basta só dizer que eu sou amigo do presidente. O Alexandre Frota falava isso, a Joyce Hasselman e tantas outras figuras esquisitas da política falavam isso, surfaram na onda do Bolsonaro. Eu acho que é bonito quando a pessoa tem coragem e humildade de construir a sua própria história e não ficar sugando a história de outras pessoas. Então eu diria ao Menezes que, olha, dá tempo, né, de repensar, de construir uma história, ele tem direito de construir uma história, mas o Senado é para quem tem história e não para quem tem stories, né? Tem uma diferença de história para stories do Instagram. História com H, né? É aquele do Instagram. História é você ter ganho a eleição para vereador 4 vezes, ter ganho a eleição para deputado, ter feito leis que impactam na vida das pessoas, ter se posicionado favoravelmente ou contrariamente a assuntos que prejudicavam a população. Tem uma história, né? O Menezes não tem essa história. É até difícil julgar alguma coisa. Ele foi superintendente da SUFRAMA um ano e pouco, anunciou os 4 cantos que ia ser superintendente do DENIT, não veio, anunciou um monte de coisa, não aconteceu. Acho, inclusive, que perdeu grandes oportunidades de orientar o presidente para que o presidente tomasse decisões aqui no Amazonas que estão fazendo falta. Vou dar um exemplo. A SUFRAMA, ela coordena ali aquela área do distrito agropecuário, que vai até o Rio Preto da Eva. Lá tem 12 mil famílias, eu estou falando aí de 50, 60 mil pessoas, que plantam, que vivem da plantação. E aquela área não está titulada. Quando a área não está titulada, eles não conseguem fazer financiamento de nada. Então, crédito altíssimo. Exato, a gente não consegue produzir mais alimentos para Manaus e para os municípios próximos. E ele foi superintendente da SUFRAMA, ele poderia ter encaminhado isso, né? Que estava com a caneta na mão. Mas como eu falei, eu acho que idolatria não é bom. Ter alinhamento com o Bolsonaro é permitido, agora ter idolatria eu acho que não é bom. Cega as pessoas e faz com que as pessoas deixem de enxergar o povo. O povo é o verdadeiro objetivo da política. O nosso assunto também passa pela eleição do governo do Estado. Está cada vez mais claro o alinhamento do Avante com o governador do Avante, que eu digo do prefeito, do líder do Avante, que é o prefeito Davi Almeida, com o governador Wilson Lima. Esse é um pacote que também inclui um apoio ao Bolsonaro, de ambos ao Bolsonaro na eleição no próximo ano. Essa costura aí já chegou aos seus ouvidos? Gersinho, está fermentando, a gente tem que aguardar. É óbvio, eu sou filiado ao Avante, eu vou me submeter à decisão política do Avante. Política, eventualmente tem alguns constrangimentos, mas eu vou me submeter à decisão política do Avante. Sem perder as minhas características, sem perder a minha independência, mas de forma, como é que eu posso dizer, disciplinada, eu vou me submeter à decisão política que o Avante tomar.
Chico Preto, muito obrigado, obrigado mesmo. Te desejo sucesso no novo partido nessa caminhada. Aproveitar para lembrar quem ainda não foi. Posso fazer propaganda? Claro. Eu sou um pai apaixonado e um marido apaixonado. A minha filha e a minha esposa participam daquele evento da Nova Igreja Batista chamado Um Sonho de Natal, que está aí nos seus últimos dias. Então, quem não foi, vale a pena ir durante a semana, 8 da noite, sábados, 3 da tarde, não, sábado é 5 da tarde e 8 da noite, e domingos, 3 da tarde, 5h30 e 20 horas, mais conhecido como 8 da noite. Aproveitar a oportunidade, já Natal, em nome do Real Time 1, lhe desejar Feliz Natal, um ótimo ano novo para você. Amém, para todos, obrigado dona aí, Silvana pessoal. E companhia. Até mais. Se você gostou dessa entrevista com o ex-vereador, ex-deputado Marco Antônio Chico Preto, curta, se gostou mais ainda, curta, comente, compartilhe, deixe seu recado, siga-nos nas nossas redes sociais e considere assinar o nosso canal no @portal Real Time 1 e também indicar para um amigo. Muito obrigado mesmo e até a próxima oportunidade.